somático, não sei o quanto se traduz em benefício. Tá? Pelo menos, o que acontece? Nos pacientes com choque, de modo geral, o uso do corticoide reduz o tempo de choque. Então, por isso que muita gente usa. Mas talvez em termos de impacto de mortalidade, talvez é só nos pacientes muito graves. Quem quer ser muito grave, a gente ainda não entende direito o que é. Mas é talvez o sinal que tem do trabalho do JAMA e esse trabalho do New England. Tá? Terapêutica intensiva com insulina, por causa das críticas, que é um trabalho unicêntrico, só em paciente cirúrgico, da Vandenberg, ela viu nos pacientes clínicos. E na mesma unidade que ela tinha mostrado benefício de mortalidade em pacientes cirúrgicos, no trabalho que se sucedeu do New England, em pacientes clínicos, não tinha mais benefício de mortalidade. Tinha ainda algum benefício em termos de ventilação mecânica e permanência na UTI, tá? Mas não em termos de mortalidade, mostrando um pouco essa heterogeneidade, a resposta ao mesmo tratamento nessa população. Tá? E outros estudos, lembrar que a Vandenberg é um trabalho unicêntrico, ela faz controle glicêmico há décadas. Tá? O pessoal está extremamente acostumado. E se vocês lerem no trabalho dela, nos métodos, ela descreve como UTI, a UTI dela, de modo geral, tem 2 enfermeiras por paciente, para cuidar do paciente crítico, que é o habitual em muitos países. Tem mais enfermagem, quanto mais grave é o paciente. Tá? Coisa que não é a nossa realidade. Então, o controle intensivo de insulina é uma coisa que toma muito tempo, é potencialmente danoso para o indivíduo, precisa de uma monitorização muito estrita. Tá? Talvez em centros que não têm expertise não consigam fazer isso. O VISER, que é um trabalho que foi um fatorial, que queria ver 2 coisas, mas na parte de controle glicêmico não tinha impacto de mortalidade, quando o desenho foi multicêntrico, ou seja, saindo do estudo unicêntrico e partindo para a população talvez com maior validação externa. Tá? Mas aumentava brutalmente a incidência de hipoglicemia. Tanto é que as meta-análises que se seguiram não mostraram benefício de mortalidade, mas sempre mostraram que o controle glicêmico estrito aumenta brutalmente a incidência de hipoglicemia no paciente crítico. Tá? Tanto é que o Nice Sugar, o trabalho australiano, tá, que randomizou mais de 6 mil pacientes para controle glicêmico estrito ou menos agressivo, e o controle glicêmico estrito teve aumento de mortalidade, tá? Corroborando essa ideia de que, eventualmente, uma terapêutica extremamente detalhista e que funciona bem no centro, talvez não tenha uma validação externa muito boa quando você se traduz num desenho multicêntrico, tá? Então, de novo, é aquela ideia que talvez um protocolo bem aplicado em um local funciona muito bem, mas quando você tenta generalizar, o protocolo não é generalizável. Tá? E quando a gente tenta forçar isso, talvez a gente tenha impacto negativo para os pacientes. Então, o que se sugere fazer, balançando as 2 coisas? Tá? Lembrar que quando o paciente chega da UTI, ele não brota na UTI. Tá? Ele vem transferido de algum local. E ele traz consigo a sua história. Tá? Então, é importante a gente entender o paciente antes que ele venha para a UTI. Não na internação, mas até um pouco antes da internação. Porque isso impacta na evolução do paciente. Tá? A gente fez uma análise do banco de dados do EpiMed, tá, do Orquestra, e a gente viu que, por exemplo, fragilidade é uma coisa que impacta para o paciente. Tá? Só nos pacientes extremamente graves, tá, com um SOFA-score muito alto, aí tanto faz se ele é muito frágil ou pouco frágil. Mas talvez porque a gravidade da situação é o principal determinante de mortalidade, não mais a história prévia. Mas nos pacientes com gravidade intermediária ou pouco graves, o fato dele ser frágil já prediz muito a chance dele vir a falecer durante a internação. Mesmo que são pacientes, os frágeis gastam mais recursos, ou seja, você vai, entuba mais, dá mais droga, transfunde mais, mesmo assim ele morre mais. Ou seja, são pacientes que mesmo quando você dá aquele gás a mais, eles não conseguem responder pela falta de reserva fisiológica ao mesmo tratamento. Tá? Isso é uma coisa que ele já traz. E, mesmo assim, é lembrar que quando a gente identifica a gravidade do paciente, já que ele não brota na UTI, ele tem que ser transferido para a UTI, também tempo é importante. Tá? Porque esse estudo, o estudo observacional, que usou uma metodologia para tentar limpar um pouco a parte observacional, que é instrumentação variável, ele viu que os pacientes que são mais rapidamente admitidos, como esperado, são mais graves. Ou seja, quem está cuidando da enfermaria tenta levar logo o cara que está com 2 drogas vasoativas entubado, do que aquele que está estubado em área ambiente, que está com crise asmática leve. Tá? Mas mesmo ajustando para isso, os pacientes que são mais rapidamente transferidos para a UTI são os que morrem menos. Ou seja, se você
tentar começar o tratamento agressivo o mais perto possível da disfunção, talvez é onde tem impacto melhor para esses pacientes. Tá? Lembrando que mais não necessariamente é sinônimo de melhor. Tá? Como o Mervyn Singer já tinha chamado a atenção para esse editorial sobre cuidados de sepse há muitos anos atrás. Lembrando que, por exemplo, a analgesia, cada vez mais a gente entendeu que menos analgesia é importante, desde que você dê menos sedação é importante, desde que você dê uma analgesia adequada. Tá? O John Kress, nesse trabalho clássico do New England, já tinha sugerido que o despertar diário, na qual a filosofia é dar menos sedação para o paciente crítico, em relação ao que se fazia na época, ele ficava menos no tubo, ele ficava menos na UTI, você pedia menos tomografia, porque ele acordava mais cedo, então você conseguia reavaliar e ver que esse paciente não tem problema, enquanto que quando você ceda demais, o paciente demora para acordar, você acha que tem alguma coisa errada, pede uma toma que geralmente vem normal, tá? E o paciente acorda 3 semanas depois porque ele só estava muito sedado. Tá? E que não necessariamente precisa ter um protocolo estabelecido, um despertar diário. Desde que você minimize a sedação, isso é importante. Tá? Tem trabalhos como o da Sangeeta Mehta que ela mostrou. Não importa se você faz despertar diário ou você titula a sedação para cada vez usar menos. Desde que você diminui a carga de sedação, o impacto é benéfico. Tá? Ou seja, você usar algoritmos ou ter a filosofia do despertar diário, isso é melhor do que não fazer nada. Tá? Isso é importante porque, de modo geral, em termos de sedação, não tem uma sedação melhor para o paciente crítico. Tá? A gente achava que antigamente, talvez o Precedex era muito bom em relação às outras coisas. Tá? Eu acho que tem sedações muito ruins, mas talvez por causa do perfil. Tá? E, de modo geral, esses trabalhos que sugeriam que o Precedex minimizava delírio, são trabalhos numa época onde a gente sedava muito, e a sedação primordialmente era benzodiazepínico, que é uma medicação deliriogênica. Tá? Esse é o Mendes 2, esse trabalho recente que está impresso ainda no New England, vem corroborar a ideia de que o Precedex ele não é melhor em termos de delírio do que, por exemplo, o Propofol no paciente, desde que você objetive uma sedação leve, tá? Que o Precedex consegue, mas que o Propofol titulado, ou mesmo talvez um Dormonide em situações específicas, titulado consegue. Tá? O importante é minimizar a carga de sedação, não necessariamente qual sedação você tem. Tá? Também, se for dar volume, a gente entendeu que, eventualmente, especialmente por causa do SAFE, esse trabalho de 7.000 pacientes na terapia intensiva, usar a albumina de forma sistemática ou não usar, não tinha muita diferença. Tá? Então, quem gosta, usou o SAFE para defender que pode continuar usando. Quem não gosta, usou para defender, olha, não faz diferença eu usar. Então, eu não usava, vou continuar não usando. Tá? Então, o SAFE vem para mostrar que, eventualmente, a albumina pode ser utilizada, mas talvez pelo custo e a falta de benefício claro, ela não traz um impacto a mais para o paciente. Tá? Isso também foi visto especificamente em pacientes sépticos, já que umas análises subgrupos do SAFE sugeria talvez um benefício nessa população. O Albios, do Gattinone, especificamente estudou 1.800 pacientes sépticos para ver se tinha impacto, e não tinha impacto de usar albumina versus cristalóide nesses pacientes. Tá? Também outros trabalhos começaram a tentar entender outros expansores. O Vizep tem aquele braço, que um era controle intensivo, que eu tinha mostrado para vocês, o outro braço era comparando com amido de segunda geração. E no caso do Vizep, ele sugeria que aparentemente tinha uma dose de efeito. Quando o paciente crítico usava mais amido, tinha uma incidência maior de chance de morrer e tinha maior complicações. Tá? Ou seja, talvez quando o paciente tomava muito amido de segunda geração, aumentava a incidência de ira, de diálise e tinha mais distúrbio de coagulação com mais necessidade transfusional, mostrando um malefício em vez de um benefício. Tá? O 6S é um trabalho que randomizou pacientes na Escandinávia para esse amido de terceira geração, que lá eles usam muito como cristalóide ringeracetato. Tá? Então, eles usaram o amido de terceira geração, e nessa população de pacientes sépticos, essa publicação do New England, mostrou um aumento de mortalidade quando você utilizava amido como expansor volêmico dessa população. Mesmo o amido moderno, como o amido de terceira geração, versus o cristalóide disponível no local. E que, eventualmente, o uso de diálise também era aumentado quando o paciente era exposto ao amido. Tanto é que as meta-análises sugerem que, talvez no paciente séptico, o uso sistemático do amido como expansor volêmico pode se associar a pior desfecho. Tá?
O CHEST é um trabalho grande da Austrália e Nova Zelândia, que avaliou uma população talvez não tão grave assim, comparado com os outros estudos, como o 6S, de pacientes críticos, comparando salina versus amido de terceira geração. Não teve diferença de mortalidade, mas os pacientes que tomaram amido tiveram pior evolução da creatinina, tá? E maior necessidade de diálise. Ou seja, talvez não benefício de mortalidade, mas pelo menos um aumento de morbidade. Corroborando tudo isso, muita gente defende que o amido não deve ser um expansor utilizado frequente no paciente crítico. Talvez em algumas condições, como intraoperatório exclusivo, tá? Possa se pensar nisso, mas não nos pacientes críticos. Quanto ao manejo volêmico, a gente começou a entender que talvez muito possa ter um malefício, especialmente em fases mais avançadas. Tá? Isso aqui é o FACT, é um trabalho do NIH, que randomizou pacientes com ARDS, com uma estratégia liberal ou mais conservadora de manejo fluido. Tá? O que se viu é que o manejo conservador não piora a evolução do choque, não se traduz em um aumento de mortalidade, que era o medo, ou seja, ser mais restritivo em volume, o paciente morre mais, tá? E o paciente sai mais cedo da ventilação mecânica. E não tem impacto ruim em termos de evolução renal. Na verdade, se você for ver, os pacientes que ficaram no grupo conservador tiveram uma tendência a necessitar menos de diálise. Talvez porque tem menos volume para ter que tirar. O indivíduo, especialmente o paciente com sobrecarga pulmonar, como o paciente com ARDS. Tá? Mais recentemente, tem alguns trabalhos pilotos, ou fase 2, sugerindo que é seguro mesmo em fases precoces, porque o FACT é um trabalho tardio. São pacientes com ARDS sem droga avaliativa numa fase tardia da permanência no UTI. Eles começaram a tentar ver se em fases mais precoces ser mais restritivo, vale a pena. Então, o REFRESH é um deles, é um trabalho com feasibility, que viu pacientes na fase inicial de ressuscitação hemodinâmica da sepse, se ser restritivo tinha alguma diferença. Eles mostraram primeiro que ser restritivo dá para ser restritivo e tem mesmo a incidência de desfecho clínico, permitindo um estudo fase 3. Tá? Tanto é que tem alguns estudos fase 3 agora terminando. Na forma de monitorização, talvez coisas mais simples também ajudam, tipo ver o dedinho do paciente. Tá? Basicamente, o que o Andrômeda fez é ver o preenchimento capilar e se guiar na fase inicial da gestação, tá? Pelo tempo de enchimento capilar. Tá? Seguir um algoritmo basicamente onde o endpoint era melhorar o tempo de enchimento capilar como variável de perfusão. Tá? E uma coisa interessante, duas coisas interessantes. Primeiro, é um estudo em pronto-socorro. Então, dá para se perceber que a quantidade de pacientes respondedores a volume, que é a barra de cima, a barra cinza, no começo, na randomização, era mais frequente do que os pacientes não respondedores a volume, quando você avaliava a responsividade a volume. Mas, rapidamente, em 2 horas de tratamento, isso se inverte. O número de pacientes respondedores a volume fica muito menor do que os não respondedores. E em 6, 8 horas, praticamente não tem quase nenhum paciente respondedor a volume. Ou seja, mesmo o volume, que é uma coisa muito frequente em tratamento de pacientes sépticos, em poucas horas, o paciente deixa de responder. Tá? Se você não monitorizar isso, você continua insistindo nessa terapêutica, achando que vai ajudar, quando no final não ajuda mais. Ou seja, talvez daqui para frente o paciente precisa de droga avaliativa. Tá? E não continuar recebendo volume, visto que ele não responde a volume. Tá? E outra coisa interessante do Andrômeda é que ele viu que quando você guiava por metas de ressuscitação, no caso aqui específico, o enchimento capilar, o grupo que caiu nesse grupo, caiu no guiado pelo enchimento capilar, o que ele mais fez foi fazer o médico dar menos volume. Tá? Então, os pacientes que ficaram nesse grupo receberam menos volume, quase menos 500 ml, do que o que foi guiado por outra variável. Tá? Talvez porque o enchimento capilar tem uma taxa de resposta mais rápida do que, por exemplo, o lactato, que era o grupo controle. E talvez uma variável que demora para normalizar, como é o lactato, te induzia a achar que você tinha que continuar aquela terapêutica, mesmo que o paciente deixou de responder ao volume. Tá? Então, ou seja, uma modalidade de monitorização que te levou a fazer menos coisa e não mais coisa, e isso se traduziu em um benefício para o paciente. E ele costuma dar muito volume para o paciente. É um estudo interessante esse aqui, que ele mensurou toda e qualquer forma de administração de volume, mesmo aquele volume que a enfermagem usa para diluir as medicações, fazer por sonda, fazer EV, ele mensurou tudo, e ele viu que no paciente crítico, de modo geral, a gente dá muito volume
na fase de manutenção. Praticamente quase nada entra na fase de ressuscitação, porque a ressuscitação é o laranja. Tá? A pizza inteira é tudo que o paciente recebe de volume em 24 horas. E basicamente o paciente recebe muito volume, às vezes coisa que dá para ser concentrado, como fluido de medicação. Tá? A gente fica dando solução de manutenção, soro de manutenção para o paciente, que é praticamente aqui um quarto da pizza. Tá? Soro de manutenção, mesmo quando o paciente está com dieta, mesmo quando o paciente está comendo por boca, ele fica recebendo soro de manutenção para não ter nada, tá? Só para manter o balanço líquido positivo. Então, são coisas que a gente dá para tirar da prescrição, especialmente evitando esses fluidos de manutenção por hábito. Tá? Se for da droga vasoativa, o VASP é um trabalho que sugeriu que, de modo geral, o uso sistemático da vasopressina no choque séptico não se traduz em impacto de mortalidade, tá? Mais ou menos na linha do Venich, é um trabalho mais recente para ver IRA em choque séptico, que também não mostrou benefício. E dos vasopressores, talvez o mais importante em choque, de modo geral, é a noradrenalina, como é o SOP2, na qual randomizou os pacientes para nora versus dopa, e de modo geral foi igual. Tá? Tem uma tendência, que é uma coisa que estatisticamente a gente não costuma falar muito, a tendência de redução de mortalidade, mas em termos de complicações, quem usou dopamina teve muito mais taquiarritmia e uma tendência maior a ter IRA, necessidade de diálise, tá? E isquemia de extremidades em relação a quem usou NOR. Tá? Ou seja, aparentemente, NOR é um vasopressor adequado e que minimiza uma complicação frequente, que é diminuir em metade a incidência de taquiarritmias, visto que dopamina é uma medicação taquicardizante. Tá? Se for transfundir, antigamente a gente transfundia HB10, tá? Porque eu peguei essa época lá que o interno basicamente aprendia a colher exame, porque ficava colhendo tipagem de todos os pacientes, tá? Foi assim que aprendi a colher exame, tá? Colhendo os exames dos pacientes da UTI, e a gente transfundia todo santo dia, porque o paciente tinha que ficar com HB10. Talvez um pouco por causa do Paul Herbert e dos trabalhos dele, tá? Lá pelo Canadian Clinical Trials, eles viram que manter um HB mais baixo, por volta de 7 a 9, não tem impacto de mortalidade. Tá? Não, o paciente não morre mais porque fica anêmico e não é transfundido nessa população. E até mesmo nos pacientes menos graves, esse estudo sugeriu que ser restritivo, 7 a 9, você tinha um benefício de mortalidade em relação ao malefício. Então, nos pacientes mais jovens, com a faixa menor, aqueles que caíram no grupo mais restritivo morriam menos do que aqueles que caíram no grupo liberal. Mostrando que, aparentemente, seria seguro você deixar o HB entre 7 e 9. Tá? Lembrando também de outras pequenas coisas no cuidado do paciente. Tá? O Fast Hug é um mnemônico que, na época, servia para a gente ficar pensando nas coisas simples na hora que a gente está fazendo a prescrição. Será que o paciente pode comer? Tá? A nutrição adequada? Tem que tirar a sedação? Tem que tirar a analgesia? Eu estou dando profilaxia de TEV? Eu estou dando profilaxia de estresse? Controle glicêmico adequado? Eram coisas que a gente arrumava na prescrição de uma maneira rápida. Tá? Muito disso aqui a gente teve que rever num prazo de 15 anos, tá? Porque é um período relativamente curto, mas que muito se acumulou de conhecimento, que isso que na época, teoricamente, era adequada, atualmente a gente entende que talvez nos moldes atuais não se aplica mais. Tá? Lembrar, no homenagem ao Marcelo, tem que lavar a mão, tá? Mas porque tem que lavar a mão pelo paciente, não só pelo Marcelo, mas porque é a base do cuidado, e também isso impacta no paciente. Esse trabalho que a gente comparou duas unidades, tá? Uma unidade que fazia um protocolo e um programa de educação continuada de lavagem de mãos e outro que não fazia, tá? A gente teve diferença. Tá? Imagina quem que foi o lavagem e quem não foi. Só de pensar. Então, mas teve um impacto de redução de infecção de corrente sanguínea só quando você mantinha essa educação continuada. Tá? Lembrar de algumas coisas, que não é que o paciente está lá na UTI, que ele não entende o que está acontecendo, que a gente não tem que dar uma satisfação para ele e para a família. Então, entrar no quarto é o quarto do paciente, então não é uma maneira que a gente não gosta que alguém entre na nossa casa sem pedir permissão. É importante entrar, se apresentar, falar quem que é, ainda mais nessa época que está todo mundo de máscara, o paciente não consegue ver metade do nosso rosto. Tá? Então é importante essas primeiras coisas, essas pequenas coisas, para o paciente não se sentir despersonalizado. Tá? E que lembrar que não importa o número de variáveis que a gente tem. Em alguns estudos, a gente chega a receber mais ou menos 1.600 informações num plantão de 24 horas. A maior parte dessas informações não são relevantes para o paciente. A gente tem que saber filtrar o que é relevante, o que não é, o que é prioritário e o que pode ficar por último. Tá? Então, nessa coletânea de dados aqui,
só não perder de vista a coisa mais importante que tem em cima disso, que é o paciente que está por trás. Tá? Ele que é a base e a necessidade do nosso foco no dia a dia. Tá? Esse quadro do The Doctor, do Samuel Fields, talvez reflita um pouco isso, do que a gente tem que pensar em termos de praticar a medicina. E não a medicina como uma ciência, mas talvez a medicina como uma profissão. Tá? Mesmo quando a coisa talvez não tenha perspectivas terapêuticas para o indivíduo, eventualmente a nossa permanência do lado para apoio também é importante. Como nesse quadro aqui, o médico, apesar que a criança está morrendo, continua lá, do lado, refletindo no que eventualmente poderia ser feito ou não, mas especialmente a sua presença física junto com a família já é uma coisa que é importante nesses momentos, mesmo momentos mais difíceis, tá? E às vezes só o toque é importante. Esse trabalho interessante do Pinasco, do Sidney, ele comparou pacientes que estavam, na verdade, estímulo nociceptivo padronizado, que gerava dor, eles viram que só de uma pessoa segurar, tá? Especialmente uma pessoa que é conhecida pela pessoa, a pessoa diminuía a intensidade da dor. E quando eles faziam a avaliação de sincronia de EEG, havia uma sincronização maior quando havia o contato entre as mãos de pessoas que se conheciam. Tá? Então, ou seja, mesmo o contato físico consegue modular uma resposta nociceptiva quando a pessoa sentir menos dor, tá? Talvez por mecanismos não bem conhecidos, mas é por isso que o toque é importante, tá? Mesmo nos pacientes podem ter benefícios outros. Tá? E lembrar que quando a gente conversa às vezes as conversas são difíceis, vão ser difíceis, tá? Vão ser sempre difíceis em determinadas situações. E quanto mais grave o paciente, mais vai ser difícil. Especialmente em algumas vezes que a gente tem que passar a gravidade e a evolução inexorável. Mas lembrar que quando a gente fala isso, a regra é que o familiar vai duvidar da gente. Afinal, a gente está falando que o familiar vai morrer. O familiar vai ter uma chance grande de uma evolução. A regra, por exemplo, nesse trabalho, é que em 88% dos cuidadores expressavam dúvidas da capacidade real daquele médico ter a certeza de que vai ser aquilo. Então, o questionamento é a regra. Então, a gente não tem que se ofender, ficar com o pé atrás, quando o familiar comenta, mas você tem certeza? Posso pedir uma segunda opinião? Você não tem outra informação? No dia seguinte pergunta a mesma coisa? Porque a regra é essa. A regra é ele questionar, porque o que você está falando é péssimo para ele ouvir. Tá? Mas o importante também é que quando aquilo que você está narrando começa a acontecer, por exemplo, o paciente entra em fim de vida, em 100% das vezes o cuidador se lembra da conversa que você teve. Então, apesar que a regra é eles duvidarem, de certa forma, questionarem o que você está passando, quando aquilo começa a se concretizar, eles sempre se lembram da conversa. Tá? Se lembram da conversa e se lembram do que foi narrado. Então, aquilo, apesar que no primeiro momento pode soar meio perdido, o familiar, em algum momento, pode utilizar aquela informação de maneira real. Tá? Tanto é que já tem vários anos os guidelines surgiram sobre cuidados paliativos no doente crítico, tá? Já tem vários anos esses guidelines. Tá? E esse trabalho do BMJ chama atenção não tanto na UTI, mas a necessidade de a gente trazer a conversa, talvez em fases mais iniciais. Esse é um trabalho que randomizou idosos que eram internados no hospital, tá? Ele internou, e aí randomizou o idoso para sistematicamente alguém ir lá se apresentar nos primeiros dias, se apresentar e discutir sobre a vida, inclusive opções, caso a coisa comece a ir dar errado, tá? Mesmo que internação, o paciente não tem nem critério de terminalidade, tá? Versus só ser chamado caso seja necessário, tá? Tinha-se o medo de que, eventualmente, trazer essa conversa seria uma coisa ruim. Ah, mas eu internei para operar uma hérnia. Por que você está querendo conversar sobre minhas diretivas? Tá? Mas é justamente isso. Ele queria aproveitar a oportunidade que foi criada pela internação para discutir coisas do futuro, visto que são pacientes idosos. Tá? E eles viram que, de modo geral, o grupo que teve essa intervenção mais precoce, primeiro, não se sentiu mais ofendido, nem invadido, se sentiu mais satisfeito de alguém vir se apresentar e puxar essa conversa, tá? E que essa satisfação também envolveu os familiares. Tá? Não é 100%, óbvio, tá? Porque nem todo mundo gosta de conversar sobre isso. Mas da maneira adequada, com o tato adequado, em algum momento essas conversas às vezes surgem. E especialmente quando o paciente vem para a UTI, que nem eu falei, de novo, o paciente não brota na UTI. Mas o paciente passa por um processo, tá, que raramente é súbito. E não dá tempo de conversar e ver as perspectivas e levantar possibilidades antes que o paciente venha para a UTI. Ou seja, a gente deveria dar uma continuidade a uma conversa.
e não começar a conversa do zero. Tá? Mas, infelizmente, às vezes, o que acontece é que a gente tem que começar a conversa do zero, porque isso não é começado antes. Tá? Lembrar que muito do que tem de estudo também não sugere que o médico intensivista é essencial. Tá? Esse é um trabalho interessante do Michel Levy, tá? Que na época era o presidente da Sociedade Americana de Terapia Intensiva. Tá? Depois ele saiu não por causa do estudo, mas porque acabou o mandato. Tá? Mas o Michel Levy, inclusive, com o Lemaitre, para quem não conhece, o cara que criou o teste Rosmer-Lemaitre, então um dos maiores estatísticos vivos dos Estados Unidos, tá? Junto com o Rosmer, ele pegou o banco de dados do Impact e viu que os pacientes na UTI expostos ao médico intensivista tinha uma associação com aumento de mortalidade, mesmo variando pela gravidade. Tá? E nos Estados Unidos tem muitas UTIs que não tem intensivista. Tá? Ou tem uma parte do tempo, ou quem está lá não tem o título. Tá? Então, ele fez o estudo para ver. Na verdade, ele acreditava que a exposição dos pacientes ao médico intensivista melhorava o desfecho. Ele viu exatamente o contrário. Tá? Mesmo quando controlado pela gravidade. Tá? Então, é um trabalho interessante, mas para levantar que, olha, nem sempre tudo que a gente estuda vai ter um benefício claro para o nosso lado. Tanto é que esse trabalho aqui do Scott Halper, ele pegou a Universidade da Pensilvânia, que é onde ele é professor, lá à noite não fica assistente, tá? Ele fica à distância. E aí tinha uma discussão de que talvez ter mais intensivista ajudava os pacientes. Então, o que ele fez? Um randomizado, na qual, um certo período, tinha médico 24 horas, tá? E nos outros não tinha. E o que ele viu? O desfecho dos pacientes foi igual, ainda não tendo maior exposição aos médicos intensivistas, corroborando essa ideia. Em determinados locais, talvez a coisa está tão azeitada que a presença do intensivista todo o tempo não se traduz em impacto claro. Tá? Mas desde que a unidade esteja azeitada. Tá? Então, muitas vezes, se você consegue botar um ritmo, às vezes, mesmo que você fique ausente uma parte do tempo, se você azeitou a unidade, ela consegue ir. Tá? Mas tem algumas especialidades que isso mostra claramente essa curva-resposta. Por exemplo, a enfermagem. Tem vários trabalhos, isso aqui não é UTI, mas é o hospital como um todo, mas sugerindo que na análise da presença da enfermagem, quanto mais enfermagem tem por paciente, melhor o desfecho. Tá? Ou seja, se tem pouca enfermagem, aumenta a chance de maior evolução do paciente. Não só, uma coisa interessante, não só o paciente que ela está cuidando, mas os outros pacientes ao redor. Tá? Porque necessariamente talvez sobrecarrega o sistema como um todo. Não só aquela enfermeira que está cuidando daquele paciente. Tá? E esse trabalho mostra também a mesma coisa, e agora em um estudo europeu. Que para cada paciente extra, não um paciente, mas um paciente extra que a enfermagem tem que cuidar, aumenta a chance de óbito da unidade inteira em 7%. Tá? E que, quando as enfermeiras, quanto mais graduadas elas são, especialidade, mestrado, doutorado, mais impacto de redução de mortalidade isso tem. Ou seja, não só o número de enfermagens, mas o treinamento delas se traduz no benefício do paciente. Coisa que, eventualmente, em médico, a gente não consegue demonstrar. Tá? Por isso que, do ponto de vista de gestor, é muito mais lógico contratar cuidado direto, ou seja, enfermagem, físico, do que contratar médico. Tá? E agora com o Covid, o que surgiu? Visto que é uma coisa que mudou o mundo como um todo no último ano. Tá? Lembrar que os efeitos Covid nos hospitais causaram uma mudança drástica de tudo. Com um overflow de caso novo por uma única doença grave, tá? Porque quem interna no hospital é Covid moderado para pior. Tá? Uma mudança drástica da rotina das unidades e do manejo como as unidades trabalhavam, teve que criar de uma hora para outra coisas complexas, como é uma UTI, tá? Criar coisas mais complexas ainda, como um hospital debaixo de uma tenda, como um hospital de campanha, e a gente teve que parar de cuidar dos outros pacientes, das outras doenças, mesmo que elas continuaram existindo. Isso criou uma sobrecarga global, estrutural, humana, emocional, intelectual, física, etc. E tal. Isso mudou não só a parte médica, mas também todas as esferas de cuidados de saúde, como o mundo como um todo. E o Covid vem mostrar uma coisa, talvez em um patamar de um ano, que eu tentei mostrar aqui o quanto que o conhecimento vai mudando ao longo do tempo. Tá? E que as primeiras impressões não necessariamente são as mais corretas. Por exemplo, a gente falava que Covid dava uma tempestade de citocina. Tá? Baseado em nada, mas a gente falava isso, tá? Esse boato. Aí, nessa meta-análise, o pessoal juntou. Então tá bom, então vamos pegar os estudos que dosaram citocina em Covid. Tá? É isso aqui que dá o pulo.
Olha, vamos dosar, então, pegar os estudos que dosaram em ARDS. ARDS hipoinflamatório. Tá? O hipoinflamatório tem um nível sérico de citocina muito mais alto do que COVID. Pega um paciente séptico. O paciente séptico tem um nível que chega quase a 1000 vezes mais alto de citocina do que um COVID. Tá? Sepsis é micróbio, bactéria. Tá? Pega um ARDS hiperinflamatório, chega a ser níveis estratosfericamente mais altos do que COVID. Tá? Então, o COVID não é uma tempestade de citocina. Sepsis é uma tempestade de citocina. COVID não. Tá? Ou seja, isso não é uma verdade, é uma coisa que foi divulgada, talvez para defender a imunomodulação, mas que não é baseada em nada. E quando você for procurar evidência, você viu exatamente o contrário. Tá? Surgiu um boato que, eventualmente, inibidor de IECA e inibidor de receptor de angiotensina poderia fazer mal no COVID. Isso surgiu por causa dessa letter, tá, do Lancet, na qual o autor escreveu exatamente isso. Consequentemente, o aumento da expressão do receptor, o ACE2, do COVID, pode facilitar a infecção pelo COVID. Não tem nem referência. É uma opinião dele. Mas disso aqui virou uma certeza de que o paciente não pode tomar IECA. Aí os pacientes com ICC paravam de tomar IECA. Aí morria tudo de ICC. Aí o ICC descompensava, não tinha como internar, porque está todo o hospital cheio de Covid. Não tem como internar ICC não Covid. Ou seja, virava uma cascata por causa de um boato. Tá? E por causa desse boato, baseado numa letra só, sem referência, o pessoal teve que fazer estudos para provar que não é assim. Tá? Por exemplo, esses estudos que saíram no JAMA mostraram que o uso prévio de IECA, inibidor de BRA, não tem impacto na evolução do Covid. Nem aumenta a chance da pessoa pegar Covid, e a pessoa que pegou o Covid não tem uma chance maior, quando controlado, de evoluir mal do Covid. Ou seja, se pegou Covid, não é para parar de tomar o IECA. Tá? Senão vai descompensar o motivo pela qual você toma o IECA. Tá? Mas isso foi divulgado no primeiro semestre como quase que uma certeza que se deveria parar. Tá? E o COVID, teoricamente, não é um ARDS típico, um pouco por causa das observações do Gattinone, lembrando que são observações praticamente um centro só. Tá? É mais uma experiência pessoal de alguém que tem uma penetração no âmbito médico, com um formador de opinião muito forte. Tá? E ele defendia, eventualmente, aqueles fenótipos L e H, e que o fenótipo L poderia ser ventilado com volumes correntes altos, como a gente não sugere ventilar em pacientes com ARDS, tá? Que eventualmente esses pacientes não precisariam pronar em fase precoce, só deveria ser pronado como resgate, baseado um pouco na experiência pessoal, tá? E que esses pacientes teriam pulmões muito bons, uma alta complacência, e por isso não poderia ser um ARDS típico, tá? Se você for ver, esse aqui é um dos maiores trabalhos que viu mecânica respiratória em pacientes com COVID. Se você for ver a média da mecânica dos pacientes, da complacência de pacientes com COVID em ventilação mecânica, é 31. Você pegar a complacência na Curases, do trabalho do Papazian, do New England, e comparar o bloqueio neuromuscular, era 31. Se pegar o Proceva, os pacientes que eram pronados com ARDS, tá, é 35. Ou seja, o paciente com COVID, a complacência média é muito semelhante à complacência dos pacientes com ARDS que foram publicados ao longo da vida. Tá? Não tem muita diferença, ou seja, não parece ser um ARDS atípico, a ponto de você mudar o que você entende de cuidado com ARDS para deixar de fazer porque você acha que é uma doença diferente. Tá? E na análise do Lancet, um banco de dados grande sobre ARDS, tá? Eles viram que, interessante, praticamente 25% dos pacientes com ARDS, isso aqui é uma era pré-Covid, tá? No banco de dados deles, tá? Mais de 1000 pacientes têm complacência boa, tá? E praticamente 13% tem uma complacência até alta, mesmo com ARDS. Ou seja, muito antes do Covid, existe paciente com ARDS com complacência baixa. É que a média é ser baixa, tá? Desculpa, a complacência normal. Mas tem uma porcentagem significativa de que a complacência normal até alta, tá? Então, isso já era sabido. É que talvez a gente não tinha visto de forma sistemática, tá? E o Gattinone viu, eventualmente, esse subgrupo por algum motivo, porque é um estudo unicêntrico, tá? Não é uma coisa generalizada. E tomar cuidado quando a gente pega isso e começa a ventilar o paciente com 10 ml por quilo, tá? Que a gente sabe que aumenta a mortalidade do paciente com ARDS, a gente deixa de fazer coisas que deveria fazer no paciente com ARDS, tá? E começa a fazer coisas que a gente não faria no paciente com ARDS, porque a gente acha que aquilo lá não é ARDS típico. Quando no final, aparentemente, isso existe no paciente com ARDS. A gente que não tinha procurado para ver.
E o Covid só levou a gente a procurar e ver que isso já existia. Tá? Quanto aos tratamentos, baseado em estudos in vitro, a gente começou a defender, por exemplo, a cloroquina, que talvez tinha impacto, esse trabalho clássico aqui da cloroquina, da azitromicina, em célula de rim de macaco, e alguns estudos em ser humano não randomizados, tá, que teria algum benefício, tá, a ponto de que todo mundo sabe a febre que foi a cloroquina e a hidroxicloroquina, a gente teve que fazer também estudos bons, tá, para ver se valia a pena ou não. E o que a gente viu, primeiro, talvez na população de Covid leve a moderado, o grupo do Coalizão, aqui no Brasil, publicou no New England no início do ano passado, que hidroxicloroquina com ácido ou só hidroxicloroquina não mudava a evolução dos pacientes com Covid. Tá? O Recovery publicou mais recentemente, nessa grande casuística, com 4.500 pacientes, que dar cloroquina, hidroxicloroquina não melhora a evolução, e naqueles que não estão entubados, até piora a evolução. Se você for ver, os pacientes que não estavam entubados e tomaram cloroquina nesse estudo randomizado, aumentou a chance de ele morrer ou ser entubado, versus se ele não tomou cloroquina. Então, se não ajuda, talvez atrapalhe. Tá? Então, aparentemente, essa coisa que parecia que ia ajudar, na verdade, se traduz em um malefício. O Corizão 2 viu a azitromicina, que também não tem benefício, a azitromicina isolada, talvez como modulador inflamatório, então por isso que não é defendido de ser utilizado no paciente com Covid. Tá? Corticoide, que era uma coisa que a gente tinha receio de usar, um pouco por causa de estudo situacional, observacional em influenza, que é outra doença, tá? H1N1. A gente teve medo de usar no Covid no começo, mas a gente fez os estudos. O CODEX é um estudo multicêntrico brasileiro que o Tomazini capitaneou, e ele mostrou que havia um benefício em tempo livre de ventilação mecânica em termos de usar o corticoide, no caso aqui a dexametasona, no paciente com Covid. E mais recentemente, já tem a publicação final dos dados do Recovery, no qual ele mostrou que o corticoide, a dexametasona, ajudava os pacientes com Covid moderado para pior. Ou seja, aqueles que pelo menos precisavam de oxigênio. E ele mostrou também uma coisa interessante. Enquanto que nos pacientes que são intubados, os pacientes que estavam com oxigênio, havia um benefício de mortalidade, aqueles pacientes que não precisavam de oxigênio, não teve um benefício, e na verdade, se você reparar, a curva é o contrário. Havia uma tendência de aumento de mortalidade se você tomava corticoide e estava com condições de ficar em casa, porque, teoricamente, quem não usa oxigênio não deveria estar hospitalizado. Tá? Ou seja, a mesma terapêutica, uma mesma doença, com espectros diferentes, pode ter diferença de resposta. Tá? E como essa época de, sai estudo aqui, estudo ali, estudo acolá, tem esses dois editoriais interessantes, tá? Do Todd Rice e do Seymour, na qual eles defendem isso. Em épocas incertas, especialmente em épocas de pandemia, onde a doença é muito nova, as informações vão se perdendo, tá? E é difícil começar o start dos estudos, pelo menos no começo, é importante se manter aliado aos princípios da medicina. Fazer o correto não necessariamente significa fazer alguma coisa. Às vezes a melhor coisa é só se segurar e dar tempo ao tempo no paciente, não piorar a situação. Tá? E às vezes é importante fazer o que é bem estabelecido da doença, diferente daquela coisa do ARTS típico, ARTS não típico. Tá? Reduzindo as intervenções desnecessárias e focando e confiando no que vai surgir da literatura. Um último exemplo disso é o tocilizumab, que os primeiros trabalhos pequenos em pacientes menos graves não tinham impacto de benefício. Tá? Os trabalhos com tocilizumab também eram numa época onde o uso de corticoides nos estudos era 15%, 20%, porque era pré-recovery. Tá? Não tinha benefício do tocilizumab, mas recentemente, semana passada, saíram os dados do REMAP, tá? Essa plataforma adaptativa, tá? Um modo novo de se fazer estudo, tá? Mais otimizado, na qual o uso dos inibidores de interleucina 6, o tocilizumab é o grande exemplo, havia um impacto de mortalidade nessa população e dias livres de ventilação mecânica. Tá? Isso corroborado não foi publicado ainda, só tem um preprint perdido no Medrix lá, que é o do Recovery, também corroborando que em pacientes menos graves, porque aqui são pacientes que estão na UTI com disfunção orgânica. O Recovery não necessariamente são pacientes de UTI, mas que o uso do tocilizumab teria um benefício.
Tá? Um dos contrastes, talvez, em relação aos outros estudos, é primeiro o N. Tá? Um N maior, e talvez seu poder de enxergar uma diferença é melhor, e também uma era pós-Covid, porque os dois estudos mostravam uma certa interação. O paciente que usava corticoide tinha melhor evolução quando também usava tocilizumab do que só usar o corticoide. Agora que o corticoide faz parte do standard of care do paciente com Covid, tá? Talvez é uma coisa que deva ser pensada também, baseado nos estudos que estão surgindo. Tá? Essa revisão aqui do Yasser Arabi, ele comenta o quanto que essa doença mudou um pouco o foco do paciente crítico e a maneira como a gente se estrutura, não só para agora, mas também para o futuro, para a gente pensar como a gente tem que se adaptar para novas pandemias, e não necessariamente pandemia, mas novas situações de estresse, tá? Não talvez em nível mundial, como foi o Covid, mas mesmo em nível local. Por exemplo, cai um avião no meio de São Paulo, tá? E de repente tem 500 vítimas fatais, tá? E não sei quantas que vão ser direcionadas para o hospital, os hospitais têm que ter uma capacidade de uma hora para outra para se reorganizar. Tá? Ou seja, em situações de estresse, a gente tem que estar preparado em nível estrutural e organizacional para conseguir atender essa demanda. Tá? Sendo capaz de fazer triagens mais efetivas, com sistemas adaptados para poder responder de imediato a crises como essa, tá? Tendo reserva adequada de material de consumo, de equipamentos e tudo mais, tá? Sabendo treinar a equipe e mantendo o ambiente da equipe e a equipe como um todo da melhor forma saudável possível, tentando proteger do burnout, tá? E às vezes, uma coisa que está muito relacionada à criação de burnout, sabendo estabelecer melhores cuidados de fim de vida, tá? Que é uma coisa que está intrinsecamente relacionada à maior incidência de burnout, tá? E sabendo responder, do ponto de vista técnico, fazendo estudos ágeis, randomizados, para responder perguntas, para a gente não continuar no vazio e continuar especialmente fazendo besteira no cuidado desses pacientes, tá? Coisa que o Covid vem ensinando, que é importante a gente ser capaz de se estruturar em nível individual e em nível coletivo no cuidado do paciente, tá? Agora, talvez, lembrar do paciente crítico, talvez como toda em medicina, o mais importante é lembrar que o paciente crítico precisa de intervenções em tempo adequado e bom senso de quem vai cuidar do paciente, tá? Intervenção em tempo adequado dá para otimizar, bom senso cada um tem o seu. Então, aí não dá para ensinar, tá? Por mais estranho que pareça eu falando isso, é isso. Obrigado. Perguntas? Esses artigos você deveria ter lido até hoje. É o segundo dia da residência. Uma pergunta? Algum artigo que vocês tenham lido? Que faltou? Alguma visão diferente? Alguém acordado? Você quer usar o celular agora? Olha, eu teria mais. Agora eu teria mais conforto. Assim como também quando saiu os dados do recovery do Codex meio na sequência, comecei a usar corticoide, tá? Acho que agora eu teria mais conforto em usar o tocilizumab. Tá? Não é tão disponível assim como é o corticoide. Tá? Essa é a grande diferença. Porque na apresentação do Critical Care Reviews, do INEP, o Tim Walsh comentou, lá no Reino Unido é $1.000 o tratamento com tocilizumab para a Covid, se fosse usar a dose como geralmente usa, que às vezes usa uma segunda dose quando o paciente não melhora. Né? $1.000 para a gente aqui são R$ 6.000 praticamente. Tá? Uma coisa é usar um corticoide que você compra na esquina, de tão barato que é. Outra coisa é todo paciente com Covid, moderado para grave, usar R$ 6.000. Tá? Não sei se vai ser uma diária da unidade. Tá? Isso é uma diária. Assim, risco-benefício, ele fala que no final se paga. Tá? O problema é assim, talvez no final se paga a longo prazo. A curto prazo, vai dar um surge que talvez a gente não tenha. Tipo, olha, ou eu compro Dormonide, bloqueador muscular, ou eu compro tocilizumab. O que é mais importante hoje, amanhã e mês que vem. Porque talvez vai se beneficiar a longo prazo, para abril, maio e junho. Mas hoje, eu estou no problema de que eu não tenho nem como sedar os pacientes. Então, isso é uma questão grande.
A gente sabe que está em limitação de disponibilidade de terapêutica para coisas mais básicas, não tanto coisas que ainda acabaram de ser demonstradas. Tá? Acho que é aquela coisa, primeiro a gente tem que fazer o básico. Tá? Conseguiu fazer o básico, dá para dar um passo à frente. Tá? Mas não dá para dar um passo à frente sem estar com o pé no chão. Sem ter feito o básico, tá? Senão a coisa não vai. Você só vai aumentar o custo sem se traduzir no benefício. Tá? Você desumava, pelo menos nos moldes dos estudos deles, não aumentou a taxa de infecção. Tá? Que era um receio. Apesar que eles não randomizaram pacientes com uma infecção sabida. Então, o paciente não podia estar séptico por outra coisa que não Covid. Tá? Mas como, pelo menos no começo do Covid, a taxa de co-infecção é muito baixa, de modo geral, acho que é uma coisa aplicável. Só não sei se amplamente aplicável. É verdade. Por que chamaram de Covid moderado? Aí eles seguem meio a classificação da OMS, né? Covid moderado precisa de oxigênio, basicamente. Conseguiu usar a mesma indicação da DEX. Seria, mais ou menos, a mesma indicação do DEX assim, no recovery. É o leve, moderado, grave e crítico, a classificação do OMS. Até pegou a gente conversar muito bem. Até amanhã. Eu vou fazer agora a pedaço. É interessante. Você deleta aí? Gente, eu vou desligar aqui.